né, da aula. Nós vamos agora para a lição 9, né? Nós vamos estudar o capítulo 7 de Hebreus, né? Então, primeiramente, Paz do Senhor, bom dia para cada um de vocês, tá bom? E quem não tiver a impressão da apostila da aula de hoje, pode acompanhar aí em Hebreus, capítulo 7, né? Na carta aos Hebreus. Na verdade, é um tratado, né? Uma defesa da fé aí no capítulo 7 de Hebreus. E eu gostaria de pedir para alguém ler para nós aí, por favor, o texto inicial aí na apostila, do versículo 1 ao versículo 6. Hebreus 7, do versículo 1 ao versículo 6. Quem pode ler para nós, por favor? Posso ler, professor. Então vai. Carta aos Hebreus, lição 9. Texto bíblico, Hebreus 7, de 1 a 6. Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão, quando este voltava depois de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa Rei de Justiça. Depois, Rei de Salém, quer dizer, Rei de Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida. Feito semelhante ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. 6. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Amém, gente? Então, Amém. esses versículos iniciais aí desse capítulo, a gente já falou aqui, eu torno a repetir que o propósito inicial, né, dessa carta, porque que ela foi escrita, bom, logicamente que ela se aplica, né, a todos os cristãos, evidentemente, mas em especial para um grupo, né, de judeus cristãos que eles se converteram, mas eles estavam assim, como já falei, desanimando, eles estavam se sentindo como que meio que desanimando, porque proporcionalmente, né, o número deles em relação aos cristãos não gentios, né, eles estavam diminuindo dia após dia, né, proporcionalmente. Então, olha o cuidado, né, que Deus tem com cada um dos seus, né? A gente não faz nem ideia, né, do cuidado que Deus tem com cada um dos seus. Muitas vezes pode não parecer, né, mas quando você conversa com outras pessoas, quando a sua própria experiência e a experiência de outros irmãos, então vai mostrando o cuidado que Deus tem com cada um de nós, né? Muitas vezes nós pensamos que, sei lá, ainda mais nessas confusões todas que estamos passando por aí, que alguém que a gente não está, né? A gente não está, Deus não está dando, sei lá, devida atenção, talvez nós possamos nos sentir um pouco sozinhos, né? Como que esquecidos, né? Mas Deus está sempre provendo um meio de nos alcançar e falando conosco, né, nos dando ânimo, apoio. Então, é para isso que essa carta aos Hebreus foi escrita, né? Primeiramente, para animar esse grupo de cristãos que era como um bando desgarrado, que você imagina.
Israel, no total, eles seguiam a lei. Eles confiavam, ainda como confiam até hoje, na antiga aliança. E esse escritor, né, uma vez que esse grupo de judeus, esse grupo de israelitas encontrou a Cristo, né, mas depois de um certo tempo eles ficaram num dilema. E aí, eu volto para junto dos meus, do meu povo, né? Eu volto a praticar a religião do meu povo, ou eu fico nesse novo caminho que surgiu para eles, né? Naquela época, eu volto para esse, eu continuo nesse caminho que surgiu agora. Nós sabemos que tem na, na, no comando, né, desse grupo são basicamente judeus, mas a maioria que se converte, que se agrega a esse caminho, a essa religião, são gentios. Um outro povo diferente do nosso, costumes diferentes do nosso. Será que eu estou me encaixando bem nesse grupo ou não? Né? Será que eu não estou abandonando? Será que a nossa tendência não é minguar, não é desaparecer, porque os gentios que estão tomando conta de tudo, então eles estavam nesse dilema. Tá? Muitos estavam pensando assim, em voltar aos rituais da lei, em voltar à cultura do teu povo, né? E podiam até ser hostilizados mais ainda do que os cristãos gentios eram, né? Que podiam pensar, bom, os cristãos gentios, tudo bem, a religião deles é uma idolatria, então eles agora encontraram esse caminho aí, para eles tanto faz. Agora, para nós, não. Nós temos o Antigo Testamento, nós temos a lei, nós temos os profetas, nós temos os mandamentos, né? Nós temos Moisés, Deus falou com Moisés, Deus falou com Abraão, Deus falou com os profetas. Então, por que agora a gente vai se voltar para uma nova religião? Está começando agora, né? Naqueles dias, né? Está começando agora. Então, eles sentiram assim como uma carta fora do baralho, peixe fora d'água, né? Como um grupo meio fora do contexto, né? Porque eles ainda traziam alguns costumes judeus que não implicavam com o cristianismo, né? Que não afrontava a nova fé que eles estavam abraçando. Então, para isso, Deus preparou alguém para escrever, né, essa mensagem para eles, e se aplica a nós também, né? Hoje em dia, nesse contexto de pandemia, né? Então, quando as pessoas é dito para as pessoas para ficar em casa, né? Para usar, hoje em dia, muitos estão aplicando o home office, ou seja, as pessoas trabalham de casa, né? E muitos procuram evitar contato e usam máscaras e tudo mais e tal. E as pessoas mais sensatas, as pessoas procuram se distanciar, né? Então, agora a aula muitas vezes é através de um aplicativo, né? Antes não. Então, é uma nova realidade que nós estamos passando, e muitas pessoas podem se sentir, sei lá, sozinhas, se sentir como abandonados. Ontem mesmo eu estive pensando em alguns irmãos que participavam na escola dominical e agora não estão mais, e o pastor até passou o contato de um desses irmãos, mas tem um outro também, um outro irmão, eu também vou ver se eu consigo o telefone dele. E aí minha sobrinha esteve aqui ontem e ela falou, tio, agora estou me inspirando nessas aulas e eu passo um áudiozinho, Deus me orienta, me toca assim, eu passo um áudiozinho de 1 minuto, 2 minutos para outras pessoas acerca da palavra, e tem feito assim, uma grande diferença para essas pessoas, né? Então eu pensei, poxa, por que eu não posso também telefonar para alguns irmãos que antes vinham para a escola dominical e agora, devido não somente a situação que nós estamos vivendo, mas
eles não têm um celular com esse aplicativo, né? Por que eu não posso telefonar para eles? Né? Então, Deus me tocou para fazer isso também, né? Então, esse Melquisedeque é uma figura-chave aí nessa carta aos Hebreus. E, afinal de contas, quem é esse Melquisedeque? Será que ele é Cristo? Será que ele é algum enviado do céu para passar por tudo que ele passou para servir? Ei, professor, pode perguntar? Oi, claro. Então, eu fico aqui pensando, porque fala que Abraão é o pai da fé, né? Então, ele não Sim. tinha, assim, um histórico de profetas, não tinha um histórico, assim, de pessoas que exerceram a fé da forma que ele fez. Aí, esse Melquisedeque, né, aparece, assim, como superior. Aí eu fiquei pensando, né? Não fala de onde veio, para onde foi, mas eu fiquei, quer dizer, tinha um outro povo que já seguia essa fé, a gente fica pensando assim, né? Ele era rei. Isso. Sobre reis, existiam em outros povos. Mas o ponto que você tocou aí é justamente o ponto dessa carta que o autor aos Hebreus ele está explicando aqui, e serve de muitas lições para nós, né? Tipo assim, não são só vocês que são servos de Deus, Deus Altíssimo, não. Existem outras pessoas que vocês não conhecem, que vocês nunca tiveram contato, mas que eles também estão seguindo a Deus. Vocês não são os únicos que receberam a revelação de Deus, né? Então, Deus tem até um livro antigo, eu cheguei a ter, mas eu não li, alguém estava fazendo um seminário, pedi emprestado, não sei se esse livro voltou, né? Eu não tenho visto mais, era o Fator Melquisedeque. É para mostrar que muitas vezes a gente pensa que a gente está sozinho, só tem a gente seguindo a Deus, né? Ainda mais no contexto de Abraão, que foi logo no começo, mas Deus está falando, não, tem mais gente que está me seguindo, tem mais gente que está se relacionando comigo, não são só vocês, né? Como foi com Elias, Elias falou, Senhor, mas olha, mataram os profetas todinhos, só fiquei eu, né? E Deus fala, não, Elias, tem também outros 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal, eles também estão me seguindo, né? Eles também são meus servos. Mas com relação ao fator Melquisedeque, é interessante quando você lê a Bíblia, você tem que se ligar, né, no que Deus fala e também, muitas vezes, ele fala muito com a gente quando ele não fala. Tá? O silêncio, muitas vezes, dele, ou ele passar por cima de alguma coisa, é muito interessante isso. Tá? Por exemplo, lá, no caso, quando Deus olha, Israel, ele passou por 2 situações de cativeiro. Rapidamente, que não faz parte da história, estou vendo que já vai ficar complicado aqui. Mas Israel passou pelo menos, né, sem contar com as 10 tribos do norte, que foi levado em cativeiro para a Síria, mas os judeus, né, passaram por 2 situações de cativeiro. Né? Todo o povo israelita que o cativeiro lá em Israel, quando Deus liberta Israel, né, lá do cativeiro no Egito, foi com demonstração de força, de poder, e da glória de Deus, e da nuvem, o mar se abre, e todo mundo está vendo que Deus... mesmo os egípcios, né, que não conheciam a Deus, começaram a perceber que existia um Deus maior do que todos aqueles que eles acreditavam, um Deus que poderia abençoar o seu povo, livrar o seu povo, porque olha o feito de Israel.
Eu vou chegar lá, estou respondendo a tua pergunta. Olha o feito de Israel. Tá? Israel saiu do Egito, né? Sem exército, aí não tinha exército, não tinha arma, foram saindo e ainda foram abençoados pelo povo. O povo vai embora, e deram para eles muita coisa. Eles saíram do Egito e Deus foi adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, de noite numa coluna de fogo, né? Então houve aquelas pragas ali no Egito, né? Que foram demonstrações do poder e da presença de Deus, para Deus mostrar que estava com eles, né? E os inimigos viram também. O Egito, né, na base do Faraó e o Egito, eles aprenderam, né? Sofreram um impacto muito grande ali do poder de Deus, que muitos dizem que são pragas. Na verdade, foram milagres tremendos que Deus fez ali para libertar o povo, para que ele libertasse o seu povo. Então Israel também viu que ele não estava sozinho, que ele tinha um Deus. Israel viu que ele tinha um Deus que entra na briga por ele. Tá? Israel viu, tá, que o Deus dele, o Deus deles, entra na briga por eles e tira eles da mão do inimigo. E vai levando, eles não saíram correndo e salvos quem puder, não, eles foram caminhando, andando. Tá? Eles foram andando. E quando o faraó mudou de ideia lá, que tentou ir atrás dele, o que aconteceu? O exército inteiro de Faraó foi submergido pelo mar. Eles passaram pelo mar. Israel passou pelo mar. Mas depois, o inimigo que vem atrás, o mesmo mar que foi caminho para Israel, fechou e deixou um marco histórico para todo mundo. Tá? Agora, quando Deus foi libertar os judeus da Babilônia, teve praga, teve guerra, teve nuvem de fogo, teve algum mar vermelho, alguma coisa assim? Não. Deus tocou no coração do rei, né? E aí o rei publicou um decreto liberando Israel. E ainda falou assim, ó, quem quiser ir, vai e constrói o templo do Deus de vocês. Entendeu? Então, há muitas maneiras de Deus agir, fazer, participar, libertar o povo. No primeiro foi necessário um grande, vamos dizer assim, colocar nessas palavras mais duras, foi necessário assim, um grande teatro, uma grande demonstração de poder, de força, de glória, para que todo mundo visse. Foi o cartão de visita ali de Jeová, foi o cartão de visita ali de Deus. Agora, na Babilônia já não precisava ser mais assim, porque Deus já tinha mostrado, não através de castigo ao povo, né, como ele fez com Israel, mas de livramento dos próprios israelitas, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram libertos, foram livres, né? Daquela fornalha de fogo que o pessoal ficou admirado, o próprio Nabucodonosor ficou admirado, né? E mais adiante, né, foi com Daniel, que saiu da cova dos leões, saiu de lá de dentro, e o pessoal falou, como é que pode? Como é que é isso? E na hora que os outros desceram, né, foram lançados lá dentro, os leões vieram na hora e consumiram. Então, essas duas demonstrações de poder e outras mais, mas não precisou ter aquele rebuliço todo que houve no Egito. Então, Rosane, esse Melquisedeque aí, para quê? Interessante que no texto que você leu, né, diz assim, né, esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que até ali Israel não conhecia, né, encontrou-se com Abraão, ainda mas foi logo no início. Não foi com qualquer um que ele se encontrou. Ele foi ao encontro de Abraão. E ele abençoou Abraão, lá em Gênesis 14, a gente vê isso. Ele abençoou aquele que tinha as promessas.
né? E aí diz que Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Tá? Então, está mostrando aí, nesse sentido de sacerdócio, né, que ele é maior que Abraão. Por que ele é maior que Abraão, nesse sentido aí de sacerdócio? Nesse ponto aí. Tá? Por quê? Porque Abraão reconheceu a superioridade espiritual dele, tanto é que ele pagou o dízimo a esse rei. Tá? Abraão reconheceu isso. Abraão era um homem de Deus, ele reconheceu. Portanto, ele pagou o rei, pagou dízimos a esse Melquisedeque, que só o cartão de apresentação dele já tá mostrando quem ele é, Melquisedeque, rei de Salém. Para a gente não significa nada esse nome, né? Se fosse Melquisedeque, se fosse João, se fosse Antônio, para a gente estava querendo dizer nada, tá? Mas quando ele diz, mas eles sabiam, né, que a palavra Melquisedeque, o nome Melquisedeque, significa o quê? Rei de justiça. E ele era rei da cidade de Salém. Salém, na língua hebraica, né, Shalom, é paz. Então, ele era rei de justiça e de paz. Então, ele é uma pessoa que se enquadra como sendo uma figura. Ele não é Jesus, tá? Ele se enquadra uma figura muito expressiva para ser uma figura de Jesus. E como a Bíblia aí faz questão de omitir quem era o pai, quem era a mãe, quando ele nasceu, quando ele morreu, provavelmente esse homem, né, tinha pai e mãe. Tá? E provavelmente, evidentemente, que esse homem morreu. Tá? Mas a Bíblia não fala, não cita o pai, não cita a mãe, não cita o nascimento, nem de onde veio. Por que isso? Por que omitiu esses dados? Para que em figura ele ficasse ainda mais parecido com Jesus. Sem pai, sem mãe, sem genealogia. Não é que ele não tivesse nada disso. Ele tinha, mas esses registros aí não foram registrados, esses fatos não foram registrados, porque não foi julgado como importante na época, então, tá? Era como se ele não tivesse pai, era como se ele não tivesse mãe, era como se ele não tivesse genealogia. Para quê? Para dar uma ideia, né? Para imprimir uma ideia de que ele era, não que ele fez isso porque ele quis, isso é plano de Deus, tá? Não foi ele, eu não vou dizer quem é meu pai, quem é minha mãe, né? Não, isso é plano de Deus, né? Tudo isso cometido para que ele fosse uma figura de Jesus, tá? Assim como outras coisas aconteceram com tantos outros servos de Deus no passado para se encaixar na figura de Jesus, né? O caso de José e de outros mais, né? De tantos ali dos profetas e outros mais que se encaixam na figura de Jesus. É por isso que quando depois que Jesus ressuscitou, que ele apareceu aos discípulos e também ao discípulo do caminho de Emaús, né? Então ele pôde dizer, Jesus pôde dizer lá no capítulo 24 de Lucas, olha, é de mim que a Escritura fala. Tá? É de mim que a Escritura fala. Então, tudo aquilo que aconteceu antes, não tudo, né? Mas muitas coisas ali servem para mostrar o poder de Jesus, a glória de Jesus, a salvação de Jesus. E esse Melquisedeque é mais um para montar esse quebra-cabeça, para mostrar, para exaltar a figura, o feito de Jesus. Porque tanto é que o sacerdócio de Melquisedeque, a Bíblia não fala mais.
quer dizer, da continuação dele. Só cita outra vez no Salmo 110, mas mostrando uma coisa que já tinha acontecido. Tá? Então, fala sobre Melquisedeque no capítulo 14 de Gênesis e lá no Professor, Salmo 7. Oi. então, Fala. levantei minha mão virtual aí, ó, tá vendo? Ó, quando eu levantar a mão virtual, que eu quero perguntar ou falar. Fala. Então, professor, então vê se eu entendi o negócio. Então, Melquisedeque, Ah, ele fala. era superior no sentido de sacerdote, como chama Abraão, o pai da fé, Mas Abraão é o pai da fé, porque é no ele, sentido de que ele foi escolhido, ele também é um líder, né? E foi chamado o pai da fé, patriarca. sim, mas deixa eu só te Então, ele, explicar uma assim, vamos coisa. dizer, é uma pessoa muito importante. Sim, claro. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Melquisedeque, ele só entra na história de Israel nesse, nesse foi esse único ponto de contato, quando ele se encontrou com Abraão. E assim como veio, partiu, não se sabe para onde. Mas ele só apareceu ali. Tá? Esse verso que eu citei não tem nada a ver, mas é uma música antiga de Chico Buarque, né? Então, mas assim como ele veio, ele partiu, não se sabe para onde, né? E ele só tem, ó, história de Israel. Tá aqui, história de Israel. Abraão, Abraão, Isaac, Jacó, e aí vai acontecendo Moisés, papapá, papapá. Mas Melquisedeque, ele não entra nessa linha aí. Ele encontrou com Abraão, que tinha recebido a fé, que tinha recebido as promessas da parte de Deus, e ele acreditou, ele entrou ali, né, nessa linha do tempo, né, até mesmo da formação de Israel, né, que começou com Abraão, Isaac, Jacó, José, e depois chega Moisés, e vai indo, vai indo, até chegar Jesus, né? Mas Melquisedeque, ele nem era israelita. Aí é que faz. Aí é que é outro tchan para essa história aí. Tá? Por quê? Porque os sacerdotes israelitas, todos eles, obrigatoriamente, eram da tribo de Levi, tá? E aí eles eram levitas. Agora, mais ainda, tá? Mais ainda, eles eram é, da família de Arão, que era irmão de Moisés. Então, Israel, né? Deus escolhe uma tribo para ser essa tribo, dali saírem os sacerdotes, que foi a tribo de Levi. Ele escolhe, mas teve um porquê também aí que Deus escolheu. A gente lendo a Bíblia, a gente vai saber por que Deus escolheu a tribo de Levi. Levi teve alguns atributos que se encaixaram aí, tá? Isso é outra história. Mas Deus, então, chama a tribo de Levi, né? Das tribos de Israel, Deus chama a tribo de Levi, e da tribo de Levi, da tribo de Levi e família de Arão, é que saem os sacerdotes. Mas esse Melquisedeque que aparece, nem israelita era. E ele passou a representar um sacerdócio maior que o sacerdócio da lei. É isso que o escritor aos Hebreus, essa é uma das coisas que eles estavam explicando. Olha, o autor dessa carta, vocês estão servindo, estão sendo fiéis ao sacerdócio levítico, que é um sacerdócio que já se encerrou. Começou com Moisés, né? E foi até João Batista, como diz lá Lucas 16, 16, por exemplo. Né? Então,
o sacerdócio levítico, ele teve um começo, né, ali no Monte Sinai, quando Deus ali começou a instituir ali, a fazer, a partir dali chamou a tribo de Levi, né, para fazer parte do sacerdócio, só vem dessa tribo e não de outra tribo. Mas aí é que está justamente a graça de Melquisedeque, porque ele não era da tribo de Levi, ou seja, ele não era nem israelita. Ele entrou na história de Israel, abençoou Abraão e foi. Tá? E pelo fato de ele ter abençoado Abraão, e Abraão ter aceito, e tanto Abraão reconheceu que ele era uma pessoa especial, que ele era uma figura especial, que ele era sacerdote, porque Abraão não foi sacerdote, né? Mas Melquisedeque foi. Melquisedeque foi sacerdote. E aí, então, se Abraão fosse sacerdote, o sacerdócio começava para Abraão. Mas aí veio alguém, né, que Abraão reconheceu, a Bíblia reconhece ele como servo de Deus, né, como sumo sacerdote, Deus Altíssimo, e aí Abraão vai e dá o dízimo a esse sumo sacerdote que nem israelita era, que não era da tribo de Arão, para mostrar, Deus estava querendo mostrar que Deus, o sacerdócio é Deus quem chama. Não é um homem que acorda assim, qualquer dia, você é sacerdote. Não, é designado por Deus. Tá? E Melquisedeque foi. Tanto é que ele se apresentou a Abraão, e Abraão não falou, sai daqui que você é impostor. Não, Abraão foi logo no começo, não havia sacerdotes instituídos ainda. Os homens apresentavam, né? Como a gente vê antes de que surgisse o sacerdócio levítico, os homens apresentavam ofertas a Deus, né? Começando com Abel e Caim, desde o tempo de Abel e Caim, que já se oferecia, né, alguma coisa reconhecendo Deus como superior, se oferecia as coisas a Deus. Aí Jacó levantou altar, né, o próprio Abraão, todos os demais ali levantaram altares e sacrifícios a Deus. Tá? Mas o sacerdócio ainda não tinha sido instituído. E quando ele foi instituído, foi a tribo de Levi, o sacerdócio levítico. Aí chega um que Abraão vai e reconhece ele como sendo superior a ele. Abraão recebeu as promessas de Deus. Aí ele encontra com um camarada, que a Bíblia não mostra que eles tivessem se encontrado antes. Talvez Abraão até já conhecesse ele, mas a Bíblia não fala isso daí. E Abraão vai e reconhece a superioridade sacerdotal em relação a Abraão ou a qualquer outro. Aliás, só tinha Abraão mesmo, né? Mas aí, quando Israel é estabelecido como povo, como país, aí Deus vai, estabelece o sacerdócio a partir da tribo de Arão, da tribo dos levitas, né? Da família de Arão é que saem os sumos sacerdotes, né? E aí, justamente tudo isso daí, de não mostrar a genealogia dele, vamos dizer assim, é um pulo do gato, é uma saída, né? Aí, claro que Deus teria outras saídas também, mas é uma saída também que Deus encontrou para mostrar, tá aqui alguém que é superior a você e não veio, não é nem do seu povo, mas principalmente o que ele queria mostrar, que não é da família de Arão, que não era levita e nem da família de Arão. Isso para depois introduzir quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo, que também não era levita, ele era da família
ele era da tribo de Judá, de uma outra tribo, da qual nunca tinha havido também sacerdote antes. Então esse Melquisedeque, né, ele serve assim de prova. Ué, como é que você vai levantar Jesus como sumo sacerdote, como a Bíblia diz? Ele é o sumo sacerdote altíssimo, né, que intercede por nós, como a Bíblia diz. Jesus está constantemente a interceder por nós. Ué, mas sacerdote não tinha que ser da tribo de Levi, da família de Arão? Sim. E Jesus não é dessa tribo, ele é da tribo de Judá. Como é que ele vai ser sacerdote agora? Aí Deus diz lá no Salmo 110, né? Ele jurou então que o Jesus seria o sumo sacerdote altíssimo, segundo a ordem, segundo a patente, segundo o padrão de Melquisedeque. Então, assim como Melquisedeque, que nem israelita era um sumo sacerdote que Abraão reconhece, que Abraão, o pai da nação israelita, reconheceu. Por que vocês não vão reconhecer se Abraão reconheceu? Então agora vem Jesus, que também é de uma outra tribo, que nunca se envolveu com a tribo de Judá, era para a guerra. Né? Dali veio Davi, por exemplo. Né? Davi era da tribo de Judá. Davi era judeu, tribo de Judá. Né? Então, Deus então está mostrando aí para eles. Né? Então, Jesus também ele é um sumo sacerdote, né? Que ele também não era levita. Jesus não era levita. Ele nasceu em Belém de Judá. Os pais deles eram da tribo de Judá. José e Maria eram da tribo de Judá. Né? Então, tudo isso para dar a entender a eles, né, não se prendam, tá, naquela aliança, porque Deus já falou para vocês lá no passado, lá em Jeremias 31, do 31 ao 33, quando Deus diz assim, eis que eu vou levantar, né, uma nova aliança, não uma aliança como a que eu fiz com vocês, quando vocês saíram do Egito, porque aquela vocês se afastaram. Mas essa é a aliança que eu farei com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, já na antiga aliança, Deus já havia falado que ia fazer uma nova aliança. Aí aparece Jesus lá em Mateus 26, por exemplo, né? Que na noite em que, na véspera, aliás, já era aquela noite, ele já contava o dia seguinte, que o israelita ele conta o dia de um pôr do sol, que para a gente é tarde, até o pôr do sol do outro dia. A gente conta, né, que para nós o dia vai de 0 hora, né, que é meia-noite, de 0 hora até 0 hora do dia seguinte, né? Mas eles contavam de uma tarde até outra tarde. Tanto é que a Bíblia começa assim, né? Esse foi a tarde e a manhã. A tarde, né? Eles contam o dia de um pôr do sol ao outro pôr do sol. Tá? Então, Jesus ali, então, ele apresenta. Então, ele apresenta ali, né, a taça de vinho, dizendo, este cálice, né, é a nova aliança no meu sangue. E Paulo, em 1 Coríntios 11, repete, né, aquilo que Jesus falou, que o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, tomou o cálice, dizendo, né, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Então, agora se estabelece aí uma nova aliança. E um novo sacerdócio, porque para ter uma nova aliança, teria que ter um novo sacerdócio. Tá? Então, tipo assim, o sacerdócio levítico acabou, passou. Tá?
Agora é um novo sacerdócio, é uma nova aliança. Quando você estabelece um novo sacerdócio, estabelece uma nova aliança. Então, agora, um novo sacerdócio, um novo sacerdote, a nova aliança. Agora, nós não estamos mais na vigência, né, da antiga aliança, né, que foi firmada com sangue de animais que foram sacrificados, né, lá por Moisés, tá, naquela época, quando eles saíram do Egito, mas agora firmado em promessas maiores, sacerdote maior e um local também maior e melhor, né, que é o céu. Tá? Então, tudo isso, mas foi bom surgir essa questão, tá? Para mostrar aqui o que a gente vai dizer, né, depois que o sacerdócio levítico, né, o ponto 3 da lição aí. Agora deixa eu ler para andar mais rápido. 3. O sacerdócio de Cristo é superior ao levítico. Tá? Quem lê esse trechinho, por favor, do 8 ao 13? Quem lê para nós? Eis aqui certamente tomam. Do 8, professor? Do 8 ao 13. E aqui certamente tomam dízimo homens que morrem. Eu estou lendo na minha Bíblia, tá? Você está sem a apostila aí? Eu estou aqui, mas está um pouquinho pequeno para me ler, mas eu vou lá, vamos lá. Não, tudo bem. Vamos lá, deixa eu ler então por aqui mesmo. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer... Então, esse daí que é o Melquisedeque, por isso que não citou, ele era filho de fulano cicrano, nasceu em tal tempo, morreu em tal tempo. Como não falou nada, é para dar a entender que ele permanece. Tá? Uhum. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou por meio de Abraão. Pois, quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda estava no corpo do seu antepassado. 11. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, pois em sua vigência o povo recebeu a lei, porque haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não a de Arão, pois quando há mudança de sacerdócio é necessário que haja mudança da lei. Ora, aquele de quem se dizem estas coisas pertencia a outra tribo, a qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Pois é evidente que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. Bom, então mudou o sacerdócio, não o sacerdote, né? Mas mudou a maneira de se apresentar a Deus, de falar com Deus, de fazer contato com Deus. Então, mudou o sacerdócio, então mudou a lei. Então, é mais um argumento para mostrar que a lei não tem mais validade hoje. Não é que a lei não seja importante, a lei foi, né? Ela foi um caminho, né? Às vezes você, para chegar a um lugar, só para fazer uma ideia aqui, você chegar a um lugar, você precisa, vamos dizer assim, você precisa tomar 2 ônibus, só para fazer um contexto aqui. Aí o primeiro ônibus você vai de tal lugar até não sei onde, tá? Sei lá, você quer ir do Rio até Angra dos Reis de ônibus, tá? De Macaé até Angra dos Reis de ônibus. Aí você vai de Macaé até o Rio, você vai no ônibus, chega lá, você pega outro ônibus para ir para Angra dos Reis, por exemplo, tá? Então aqui também tipo assim, que está falando aqui, ó, o ônibus da lei já chegou no ponto final, tá? Já chegou onde ela teria que chegar. Daí ela não vai mais, né? Tá?
Então você vai ter que pegar um outro ônibus, um outro caminho, tá? Para você chegar. Então, assim também é o que a Bíblia diz para nós. A lei é boa, ela é santa, tá? Ela é de Deus, mas ela cumpriu o seu projeto, né? Que é de chegar até aqui. Agora, daqui em diante, é com Jesus, tá? É um outro sacerdócio agora, é um outro caminho agora que você vai seguir com Jesus, né? Lá em Gálatas chega a dizer que a lei serviu de aio, de instrutor, de condutor, para chegarmos a Cristo. A lei foi um caminho que nos levou até, que nos serve para levar, para mostrar Cristo, que a lei não resolve o problema do pecado e da salvação. Agora, pega o caminho seguinte, que é Cristo. Esse sim vai resolver o problema. Tá, irmãos? Então, no primeiro caso, o autor está falando de sacerdotes levíticos que recebiam o dízimo dos israelitas, porém era sujeito aos pecados. Então, aqueles primeiros sacerdotes eram homens comuns, né? Homens de carne e osso, como nós e tal, tudo mais, que eram sujeitos, né, aos mesmos pecados, às mesmas tentações. Mas agora não, agora vem o Cristo, né? Que ele agora não está assim mais sujeito, né? Ele agora é um novo sacerdote. Os outros precisavam ser substituídos, os sacerdotes levitas, porque eles morriam, né? Acabou, entra outro no lugar. Mas agora não, agora é Cristo, o sumo e eterno sacerdote, né? Cristo morreu por nós, mas agora ele vive, e vive para sempre, né? Eu grifei até umas linhas aí em cima, né? Na página seguinte, né? Então diz, todo esse raciocínio construído pelo autor de Hebreus, baseado em textos da Antiga Aliança, ele fez questão de usar textos da Antiga Aliança. Aliás, muitos pregadores e expositores do Novo Testamento, né, como o autor dos Hebreus, né, como Paulo nas cartas dele, né, a Pedro, João, né, eles usam muitos textos do Antigo Testamento para dizer, olha, nós não estamos mostrando alguma coisa que seja totalmente diferente para vocês, mas isso que nós estamos mostrando aqui é o que já estava previsto no Antigo Testamento. Tá? Agora, o Antigo Testamento não vale mais, mas ele serviu, né, de esboço, um esboço, aliás, rabiscado, quando o desenhista dá apenas aqueles traços, assim, aqueles traços, e depois, então, é que ele vai aclarar aquilo que Paulo diz em Romanos 13. Né? Agora nós vemos como que por espelho, né? Há uma imagem assim indefinida com relação ao Antigo Testamento, mas agora não, agora as coisas são aclaradas. Então, todo esse raciocínio construído pelo autor de Hebreus, baseado em textos da Antiga Aliança, a qual os hebreus conheciam, é para provar que o sacerdócio de Cristo, comparado ao de Melquisedeque, é melhor que o levítico e em que esse é mais perfeito sacerdócio que se levantou de uma tribo em que não se falava de sacerdócio, que era a tribo de Judá. Nunca houve sacerdote na tribo de Judá, só um, que é Jesus. Né? Então, e porque Jesus ele nasceu em Belém de Judá, como está lá em Mateus, né, capítulo 2, de 1 a 5. E lembra ainda que quando há mudança de sacerdócio, então há mudança de lei. Então a lei de Moisés, valeu, obrigado, você me serviu até aqui, mas passou, agora é a nova aliança. Como Deus falou que iria fazer a nova aliança, né? Está terminando o tempo aí. E diz, né, aqui o novo e melhor sacerdócio, né? E o autor diz, olha, o que acabamos de dizer fica ainda mais claro, versículo 15, né? Quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque. 16, alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. 17, pois sobre ele é afirmado, tu és isso com relação a Jesus,
O pai falando para o filho, tá? Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem, segundo a patente, segundo como era, né, Melquisedeque. 18. A ordenança anterior é revogada, ou seja, é tirada. Então, aqui está mostrando que a lei acabou, ela foi revogada. Tá? Jesus cumpriu a lei, como ele fala lá em Mateus 5, né? Ele cumpriu a lei. Tá? Então, a ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil, não servia para os propósitos que viriam depois. Tá? 19, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. Aí ele bateu forte. Tá? Mas é verdade. A lei não aperfeiçoou coisa alguma. Tá? Tanto é que lá no Salmo 51, depois que Davi adulterou com Batseba, né? Então, quando Davi adulterou, né, com a mulher de Urias, e aí quando ele reconhece o erro dele, né, que ele cai em pranto, em choro, né, em arrependimento lá diante de Deus, e lá no Salmo 51, ele tem misericórdia de mim, Senhor, e tal. Ele diz, eu sei que eu sou transgressor e tal. E aí, como estava na vigência do tempo da lei, Davi poderia oferecer sacrifício, mas ele diz, sacrifícios e ofertas não quiseste, né? Mas um coração quebrantado, esse sim, né? Precioso para ti, né? Então, a lei não servia, né, para perdoar pecado, a lei servia para punir. Tanto é que aquela mulher que foi apresentada a Jesus, a lei mandava o quê? Os sacerdotes sabiam disso, mandava apedrejar. Mas Jesus, a nova aliança em pessoa ali, né? O novo sumo sacerdote, né? Ele desafiou, né? Falou, olha, quem não tiver pecado, então seja o primeiro que atire pedra contra ela, né? E aí foi saindo ali um a um, botaram a rabinha entre as pedras e foram saindo, né? E ali Jesus perdoou aquela mulher. Ele tinha autoridade para perdoar. Ele compreendia o que a mulher estava passando, por isso que ele se fez humano igual a nós, com as mesmas limitações, embora sendo ele Deus, tá? Com as mesmas limitações que os humanos, porém sendo ele Deus. E ele perdoou aquela mulher, falou, vai, e não peques mais. Quem poderia perdoar pecado, senão Deus? Os judeus sabiam disso. É por isso que quando foram apresentar aquele israelita que era paralítico, né? E aí não acharam lugar para entrar na casa onde Jesus estava, o pessoal não perdeu viagem, não perdeu tempo, né? Deram um jeito de subir por cima da casa, os quatro segurando o paralítico ali numa corda e falaram, aguenta aí, e foram levando o homem, fizeram um buraco no telhado, baixaram o homem lá de cima, e o paralítico, imagina, o paralítico ali estava numa dupla sensação, né? Ele não sabia se ele entrava em desespero, que ele estava desenhando aquela cordinha lá de cima, ou se ele se alegrava, porque ele já estava vendo Jesus, né? Cada vez se aproximando mais dele, assim, né? Porque ele foi sendo baixado até Jesus. Então, ao mesmo tempo que, por um lado, a alegria, mas eu estou, cuidado aí. Desceu, e aí Jesus ali não se sentiu prejudicado, não se sentiu que estavam tomando o espaço dele ali, né? Rapaz, você não está vendo que eu estou pregando? Peraí, depois você fala. Não, atendeu o camarada ali na hora e deu uma lição para todo mundo ali, ainda diz, os teus pecados são perdoados, aí, mas quem é esse homem que pode perdoar pecado? Né? Tá bom, então. Então, para te mostrar que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, né? Então, te digo, levanta daí, toma tua cama e anda. Toma teu leite e vaza. Então, ele pegou e botou o leite para do braço, né? Tipo uma maca, né?
botou aquela padiola, aquela marca embaixo do braço, e saiu dali todo alegre, todo mundo alegre, viu o paralítico ali, né? São e salvo, realmente são e salvo, né? E aí Jesus mostrou então que ele é o grande sumo sacerdote que vem substituir toda aquela lei que valia até ali, até Jesus chegar. Tá bom, irmãos? Estão mostrando que a lei foi boa, sem dúvida, foi boa, mas não resolve o problema do pecado, que a lei ela veio para regular, ela veio para julgar, para castigar, para punir, ela não veio para salvar. Se ela pudesse salvar, ela podia salvar, é, podia salvar aquela mulher, né, de ser apedrejada, mas ela não foi capaz, né? Quem salvou foi Jesus. Amém, irmãos? Vou parando por aqui, que já deu a hora. As questões aqui rapidinha. Primeira, em Hebreus 7, de 1 a 6, onde diz que o superior abençoa o inferior, e está dando a entender nesse texto que... Melquisedeque... Quem completando essa frase? É Melquisedeque superior a Abraão? Isso. Número 2. Quem já lê completando a número 2 aí? Por favor. A ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil. Esse texto está dizendo que qual ordenança foi revogada? A lei de Moisés, né? A lei de Moisés, né, que incluiu o sacerdócio levítico, né? Então, 3. Vamos lá. Quem se tornou sumo sacerdote para sempre? Eu coloquei Cristo. O Filho, Jesus né? Cristo, muito bem. Para sempre. 4. O raciocínio em Hebreus é para provar que o sacerdócio de Cristo é comparado ao de Melquisedeque. E é melhor que o Levítico. Amém? Amém. Professor? Desculpa ter passado alguns minutos aí, gente. Professor, mas é porque tem aula que eu tô animada, muito animada, entendeu? Então, hoje eu tô muito animada. Pode, pastora, perguntar mais um negócio? Bom. Fica à vontade. Vai rápido. Então, professor, quando fala a lei de Moisés, que entra o sacerdócio levítico, entra também os 10 mandamentos, não entra? Sim. Então, mas por que os 10 mandamentos os 10 vigoram hoje, assim, no sentido de que a gente deve cumprir, né? Assim, da lei toda, os 10 mandamentos a gente deve cumprir, só não existe a questão de que a gente vai ser salvo através dos 10 mandamentos. Que quando fala assim, já passou, fica parecendo que não é para cumprir mais, porque os 10 mandamentos é um referencial também para a gente continuar cumprindo, né? Adorar a Deus, essas questões todas, né? Não Então vamos lá. O que quando nós dizemos que já passou, e na verdade já passou, porque se há um novo sacerdócio, há uma nova lei, vamos dizer assim, os 10 mandamentos é um resumo de toda a lei, né? E aí está ali adorar a Deus sobre todas as coisas, todos aqueles 10 ali, tá? Mas justamente, tá? Jesus, né? Ele veio, senão ele não precisaria vir. Não pode ter, não pode ter assim duas leis ou duas vigências, né? Prevalecendo, ou a lei ou Jesus ou a lei. Por quê? Porque como a própria palavra diz, não somente aqui em Hebreus, mas em Gálatas também, que a lei nunca salvou ninguém. A lei é um ninho, né?
que conduziu Israel até um certo ponto. Dali para frente é o sacerdócio de Cristo. Quando a gente fala que a gente tem que cumprir a lei até hoje, não. Porque ninguém conseguiu ser salvo cumprindo a lei. Tá? Se fosse para cumprir a lei, né, que a lei pune a desobediência, né, pune o pecado. Tá? Em outras palavras, por exemplo, Davi teria que ser morto, né? Porque ele adulterou e a lei condena adultério com punição e morte. Tá? Toda vez que alguém fala o nome do Senhor em vão, também pode ser pessoa. Só um minutinho, a aula já, só para estar avisando, né? Tipo assim, a aula já acabou, isso é um extra, tá? Então, quero agradecer a todos que participaram conosco da escola dominical e tal, o Senhor abençoe, tá? E daqui a gente prossegue, aqui é tempo extra, tá? Aqui é o terceiro tempo, já passou o primeiro, passou o segundo, tá? Aqui é o Esse é terceiro o mais tempo. importante, ó, tá todo mundo querendo saber a resposta, ó, Então, tá tá, todo mundo aí. tá certo. Mas então, no caso da lei, por que a lei passou? Porque a lei não salva. A lei é para punir o pecador, tá? Por isso que diz que pela lei ninguém foi salvo. O próprio Paulo, ele falou, o Paulo seria salvo, né? É, o próprio Moisés, logo no início, né? Porque era para ter circuncidado os dois filhos dele, né? Que o pacto da circuncisão, ele é até anterior a Tiago aí, ó. Ajuda dos universitários. O próprio Abraão, né? Ele é anterior à lei, e Abraão ele juntou com Sara lá e ele mentiu, né, para salvar a vida dele, né? Mas ele acabou mentindo, né? E a lei, então, ela não salva. É isso que Paulo explica em Romanos, né? O que salva é a graça de Cristo. Então, se você tem a lei de um lado e tem a graça, tá? Então, hoje nós temos uma ferramenta infinitamente mais aperfeiçoada, que é a graça, que é superior à lei, que não se vale de cumprimento de mandamentos. Se bem que quando você tem a graça, quando você está quando você está na graça, né? Quando você encontra Jesus, então o grande lance é que Deus começa a colocar dentro de você o Espírito Santo, né? E ele te ajuda, né? E aí você passa a amar o próximo, né? E a Deus. Então, como Jesus falou, ó, os mandamentos se resumem nesses dois aqui, ó, amar ao próximo como a ti mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, quando a pessoa ele está em Cristo, então e o Espírito Santo está nele, então, automaticamente ele já está caminhando para adorar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E a grande sacada, o grande ponto positivo da graça é o seguinte, é que se você peca, você está sob condenação, mas quando você, logo em seguida, né? Logo em seguida, ou a seguir, quando você vai para Cristo, quando você se reconcilia com Cristo, então todos os pecados eles são anulados, eles são aniquilados. Então a graça ele tem o poder de apagar os nossos pecados pelo sangue de Jesus, quando nós estamos em comunhão com Ele, né? Coisa que a lei nunca podia fazer.
Quer falar, Thiago? Falar aqui, porque, olha só, estava até comentando com o Kátia, é que bom dia a todo mundo, e pegando assim, né, o pessoal já se cumprimentou, né? Mas, enfim, o que acontece? Muitas vezes no começo, quando a gente vai começar a estudar a Bíblia, a gente imagina algumas dificuldades, né? Então, no começo a gente tem dificuldade de entender muita coisa, só que aí uma coisa que facilita bastante estudar a Bíblia, a pessoa vai falar, ler a Bíblia também ajuda, mas é você tentando entender como que o homem vê isso. Então, essa pergunta aparentemente difícil, né, de como que entra a antiga aliança e a nova, se a nova revoga porque a antiga ou as coisas prevalecem, basta comparar com o exemplo humano. Então, olha só, no meu trabalho, dia a dia, né, eu passo o dia todo subindo matérias, leis e decretos que revogam outros. Inclusive, você sabe, né? Até compartilhei lá no grupo. Semana passada, no sábado passado, subiu um decreto que revogava bloqueio sanitário, sábado. Aí chegou no domingo, vai chegar outro decreto que vai instituir de novo. Na verdade, não é nem instituir de novo, não chegou a nem ser revogado, porque ele seria revogado a partir de segunda. Então, até na lei dos homens, não só na lei municipal, mas lei federal, enfim, de qualquer país, você tem várias novas leis que, às vezes, revogam alguma coisa de uma lei anterior. Entretanto, tem vários exemplos de que você, às vezes, não revoga a lei inteira, você revoga uma parte dela. Por exemplo, vez ou outra sai um decreto, né, nem lei, que vai de maneira pontual. Olha, vamos alterar este artigo ou este inciso que trata do horário de funcionamento dos açougues, bem específico. Entretanto, mantém todos os outros itens. Continua mantendo os horários de escritório de contabilidade, de advocacia e por aí vai, mas às vezes muda ali. Então, até no exemplo humano, a gente vê isso direto. Uma lei revogando uma parte da outra, enquanto que mantém, digamos assim, a essência. Esse seria um ponto até fácil de entender. Por isso que, embora a gente não esteja na antiga aliança, certos preceitos permanecem, né? Uma outra coisa também a se considerar é o seguinte, a questão da punição. Porque imagina o seguinte, ok, esses princípios permanecem, não adulterar é válido, porque é um mandamento tanto na antiga aliança quanto na nova. Jesus reforça isso na nova também. Entretanto, uma coisa acontece com quem adultera na antiga e outra acontece na nova. Porque se a antiga aliança não fosse revogada, imagina um caso de adultério na igreja. Imagina os pastores ordenando apedrejamento. Olha que beleza, olha que lindo, né? Então é o mesmo princípio, porém a maneira de você... tá rindo, né, pastor? Eu acho que não seria bem legal esse negócio, não, né? Por isso que somos filhos da graça, filhos da nova aliança, que para a gente seria uma situação absurda, né? Uma situação estranha, enfim. Mas, veja, é o mesmo preceito, mas a maneira de lidar é totalmente diferente. Aí você fala, não tem punição. Não, tem sim. Só que a punição não vai ser concedida pela comunidade apedrejando, vai ser uma punição eterna caso a pessoa não se arrependa. Né? É engraçado que também é pecado na antiga aliança, mas é falado apenas do aspecto terreno. E uma outra coisa também, dois detalhes importantes a falar acerca da antiga aliança, é que é o seguinte, a primeira delas é que a antiga aliança, assim, bem para a gente mesmo, seria no papel. Porque para nós, gentios, só houve uma. A antiga aliança, quando você vai ver a instituição dela, é uma aliança celebrada entre Deus e Israel. Portanto, para nós, gentios, só tem uma, que é a nova. Porque a antiga nós não estávamos incluídos. Então, foi revogada para Israel. Para mim, nunca teve aliança. É por isso que quando a gente vai ver o livro de Hebreus ou Gálatas, nas cartas de Paulo, fala aqueles que não têm lei, porque realmente a lei não se aplicava a mim. Então, imagina, por exemplo, o decreto que eu vou subir no site da prefeitura. Vai impactar quem mora em Macaé, não tem nada a ver com quem mora em outra cidade. O cara mora, sei lá, no Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre.
não compete a ele. Da mesma forma, a antiga aliança não competia aos gentios, competia apenas aos gentios que moravam em Israel. Agora, se o cara mora em outro país, em outra nação, sei lá, no Egito, não tem nada a ver, ou na Babilônia, também não. Então, é a antiga aliança com relação à comunidade deles. Para a nossa, nunca foi o padrão, né? Esse é o detalhe. E uma outra coisa também é que a antiga aliança, ela serve para mostrar o padrão de Deus, mostrar que a gente está aquém do padrão de Deus, mostrar que o padrão de Deus é muito superior ao nosso, e mostrar, por exemplo, as punições. Mas o legal é o seguinte, vamos pegar para a gente entender fácil aqui, vamos pegar a legislação brasileira. Imagina que na legislação brasileira, a gente tem o Código Penal, né? Então, você comete um crime, sei lá, cometeu um assassinato, você vai ser julgado por isso, você vai ser, né, preso, julgado, enfim, vai responder por sua pena. Só que, e se na Constituição brasileira todos os cidadãos forem enquadrados como criminosos? Porque se todos forem enquadrados como criminosos, quem vai efetuar a pena? E quem vai estar apto para julgar? É esse o ponto que a antiga aliança chama a atenção. Está aqui os decretos, as exigências, né, os mandamentos, só que, à medida que você vai vivendo, você vai vendo que não é só você que é transgressor, mas todos são transgressores. Logo, estão todos condenados e quem está apto a julgar ou aplicar a pena? É isso que Jesus demonstra naquele capítulo de João 8, com a mulher adúltera. Ele mostra, sim, ela é pecadora, certo? Ele não desfaz do pecado dela, tanto é que ele fala para ela, vai, não peques mais. Porém, ele demonstra o seguinte, ok, quem é que está apto a aplicar a pena da lei? O que ele quis mostrar é que a mulher é adúltera, transgressora, mas todos eles ali também são transgressores. Então, por isso, fica impraticável você aplicar as penas da lei. E aí, na nova, esse não é um problema. Por quê? Porque aí quem vai aplicar a pena é o próprio Deus. Aí cada um se vira no juízo final, irmão. Aí o buraco é muito mais embaixo. Você não pode driblar as penas, cara. Então você vai arcar com isso, a não ser que você seja redimido pelo sangue de Jesus. Senão é caixão em vela preta pro resto da eternidade. Eu acho que assim fica mais fácil de entender, né? Pegando os paralelos com exemplos humanos, né? Com a legislação brasileira, enfim, né? Ok? Ok, bônus. Tivemos bônus hoje. Muito bom! Aproveitei aqui que hoje eu não estou de plantão, aí deu para acompanhar, porque quando eu estou de plantão aí não dá, é difícil. Eu estou uma semana sim, uma semana não, quando não trocam a escala, né? Até nisso aí ela varia, né? É porque tudo que foi falado na lei, nos 10 mandamentos ali, como... Estou falando mais com relação aos 10 mandamentos mesmo. Foi falado novamente no Novo Testamento, né? Por Jesus, só que de uma outra forma, e como o Tiago falou, o preceito é o mesmo, mas a maneira de lidar com as orientações é diferente, né? Jesus já traz uma outra forma de conduzir, né? E toda essa questão aí do perdão. Amém. Isso. Bem. Amém. 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 Podemos encerrar? Amém. Amém. Senhor, nós te agradecemos neste momento, Pai amado, por Amém. mais uma escola dominical. Senhor amado, por nos ensinar, Pai, para que possamos, Senhor Deus, estar com os nossos olhos bem atentos, ouvidos bem atentos, Senhor, nosso coração guardando a Tua palavra, prática também, Senhor. Deus, muito obrigada, Pai amado, por cada aluno, pela vida, Senhor Deus, do nosso professor Jair, Pai, pela vida, Pai amado, também do Tiago, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, Senhor, através dos estudos, nós estamos, Senhor, com a nossa mente sendo
aberta a cada dia que a gente estuda, Pai. Nós te agradecemos por tudo e que possamos lembrar, Senhor, que possamos praticar, que não venha cair no esquecimento, Pai, mas que possamos viver plenamente a tua palavra, Pai. Toma o culto dessa noite, toma nas tuas mãos, Pai, toda a direção, que o Senhor esteja na frente, Pai. Oramos, te agradecemos, possamos ter um restante de domingo abençoado na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Bom dia, Deus. Céu. Bom dia, Cátia, Tiago. Bom dia, Ricardo, Fábio, professor. A paz, irmão. Paz.